Você entra no carro e sente na hora que aquilo não é um emprego comum. O banco de trás parece mais importante do que qualquer sala que você já pisou. Tudo ali é silencioso demais, limpo demais, caro demais. O vidro é escuro, a porta fecha com um som pesado e o ar dentro do veículo tem aquele cheiro de couro e ar-condicionado gelado, que dá a impressão de que o mundo lá fora não encosta ali dentro. Você foi contratado há poucos dias como motorista e ainda está tentando entender como conseguiu aquela vaga. Pagamento bom, rotina que parecia simples e um nome que todo mundo reconhece. Um deputado famoso. Um rosto que aparece na TV, que sorri para câmeras, que fala de povo, de futuro, de esperança. Só que no primeiro minuto dirigindo para ele, você já percebe uma coisa. A versão dele que aparece em público não é a versão que senta naquele banco. No começo, você foca no básico. Dirigir com suavidade, obedecer ao protocolo, evitar rota com risco, manter a postura. Você recebeu orientações claras. Nada de conversa, nada de perguntas, nada de olhar para trás sem motivo. Se alguém entrar no carro, você só confirma o destino e segue. Se a rota mudar, você muda. Se mandarem parar, você para. E, principalmente, o que acontece dentro do carro morre dentro do carro. O assessor-chefe falou isso com calma, mas com um peso estranho, como se não fosse dica, fosse regra de sobrevivência. Você concordou porque é novo, porque quer ficar, porque sabe que oportunidades assim não aparecem toda hora. No primeiro evento público, você vê o espetáculo acontecer. O deputado desce do carro e vira outra pessoa. Ombros abertos, sorriso firme, mão apertando mão, câmera seguindo cada passo, gente chamando pelo nome, gente pedindo foto, gente gritando como se ele fosse solução. Você observa pela distância, tentando ser invisível. E percebe que o resto da equipe funciona como uma máquina. Segurança abrindo caminho, assessor controlando o tempo, pessoas selecionadas para aproximar e pessoas impedidas de chegar perto. Tudo muito organizado, tudo muito ensaiado. Quando ele volta para o carro, o sorriso some em segundos. Ele solta o ar como se estivesse cansado de atuar e fala baixo com o assessor sobre horários, sobre tempo de tela, sobre cortar a parte chata. Você finge que não escuta, porque esse é o seu papel. A primeira estranheza real vem quando, no fim da tarde, o assessor te manda seguir para um lugar que não estava na agenda. Ele não explica. Só diz para você entrar por uma rua lateral e evitar o portão principal. Você obedece. O carro desce para um subsolo e você sente o clima mudar. A garagem é fechada com luz amarela fraca, câmera em pontos específicos e silêncio demais. Um segurança faz sinal para você parar num canto. A porta do passageiro abre e um homem entra rápido, sem cumprimentar, sem olhar para você. Ele não usa crachá. Ele não parece perdido. Ele parece dono do caminho. Senta por um minuto no banco de trás ao lado do deputado, fala baixo, e você só pega pedaços soltos, como amanhã e alinhado, sem risco. Em menos de 5 minutos ele sai como entrou. Ninguém registra, ninguém comenta. E você entende pela primeira vez que existem viagens que não podem aparecer. Na saída, o deputado recebe uma ligação. Você ouve o toque pelo alto-falante do carro e antes que alguém desligue, a voz do outro lado já começa falando, como se fosse normal tratar aquilo ali como sala fechada. Você sente o coração acelerar, porque é exatamente aí que seu instinto grita. Isso não é para você ouvir. O deputado responde com calma, sem o tom de palco. E então vem a frase, curta, seca, dita como se fosse a coisa mais comum do mundo. Isso já está acertado. O resto é só para aparecer. Seu estômago afunda. Você mantém as mãos no volante como se nada tivesse acontecido, mas por dentro sua mente já não está no mesmo lugar. Porque naquele segundo você percebe que o público vê é uma vitrine e que as decisões reais estão sendo combinadas ali no escuro, dentro do seu carro. Você continua dirigindo como se não tivesse ouvido nada, as mãos firmes no volante, os olhos na rua, a postura de quem só faz o trabalho. Mas por dentro a frase fica batendo, repetindo, se ampliando. E isso já está acertado. O resto é só para aparecer.
Ela não soa como opinião, não soa como suposição, soa como certeza. E quando alguém fala com esse tipo de certeza, você entende que não existe improviso ali. Existe método, existe bastidor, existe um mundo que decide antes e um mundo que só assiste depois. O assessor no banco da frente se mexe, olha de canto para trás e abaixa o volume do viva-voz com pressa demais. Tarde demais. Você já ouviu? E a pior parte não é só o conteúdo da frase. É a naturalidade com que ela foi dita. Como se aquilo fosse rotina, como se o carro fosse uma sala segura, como se você não existisse ali, como se você fosse só uma extensão do volante. O deputado encerra a ligação e fica alguns segundos em silêncio, olhando para o celular, como quem confirma algo. Depois ele começa a falar com o assessor sobre horários, sobre posicionamento, sobre o que pega bem. Você percebe que ele está montando a versão pública do que já está combinado. A vitrine, o teatro. E você sente um frio pequeno, mas constante, porque agora você sabe demais para ser só motorista. Na noite seguinte, você volta para o mesmo carro, no mesmo horário, com o mesmo cuidado. E tudo parece normal o suficiente para te enganar por alguns minutos. Até que, no meio do trajeto, o deputado faz uma pergunta simples. Simples demais. Ele olha pela janela e diz com um tom quase casual: "Tá se adaptando bem?" O assessor também te observa pelo retrovisor, rápido, como quem só quer ver sua reação. Você responde que sim, que está tranquilo, que está tudo certo. O deputado dá um sorriso curto, aquele sorriso que não chega nos olhos e completa: "Bom, motorista bom é o que não se mistura." A frase é leve por fora, mas você sente o peso por dentro. É um aviso disfarçado, um lembrete de lugar. Você não é parte da conversa. Você não é parte do jogo. Você é ferramenta. Nos dias seguintes, você começa a notar padrões com mais clareza, porque agora você tem a chave mental para decodificar o que antes parecia só rotina. Rotas que mudam sem justificativa. Paradas rápidas em lugares onde ninguém deveria entrar. Portões laterais e garagens fechadas, onde as pessoas aparecem e desaparecem sem registro. E sempre existe alguém que entra no carro por pouco tempo, fala baixo e sai como se nada tivesse acontecido. Você passa a perceber que o carro não é só transporte. É um corredor móvel. Um lugar onde decisões escorrem sem câmera, sem microfone, sem testemunha. E a ironia é que você é a testemunha perfeita, porque ninguém te enxerga como pessoa. Te enxergam como função. Em uma tarde de evento, você estaciona próximo a um local movimentado e do lado de fora é o show de sempre. Aplausos, flashes, gente tentando encostar, o deputado sorrindo como se fosse Salvador. Você observa a troca de pele dele. A mesma boca que fala povo no palco é a boca que diz só para aparecer no carro. E nessa comparação, algo dentro de você encaixa de vez. Você entende que aquilo não é sobre um caso isolado. É sobre a estrutura, sobre como se mantém influência, sobre como se controla narrativa. A decisão real acontece no escuro e o público recebe a versão editada, já pronta, já bonita, já aceitável. E você, que deveria ser apenas motorista, agora carrega a prova emocional disso. Uma noite o chefe da escolta te chama para só alinhar uma coisa. Ele não fala alto, não precisa. Ele diz que vocês trabalham com gente grande, que qualquer deslize vira manchete, que confiança é tudo. A conversa soa como treinamento, mas o jeito como ele te encara mostra que não é. Ele pergunta se você ouviu algo estranho no dia da ligação. Pergunta como quem pergunta o horário, mas você sente que a pergunta é uma armadilha. Você responde que não, que estava focado na estrada, que não presta atenção em conversa. O chefe da escolta te observa por um segundo a mais do que deveria e então solta a frase que sela a atmosfera. É isso. Aqui a gente ouve e esquece. Ouve e esquece. Quase igual ao que você já tinha sentido desde o começo. Você entende que esse é o pacto invisível que mantém tudo funcionando. Na volta para casa, sozinho, você repete a frase do deputado como se ela fosse um carimbo na sua cabeça. O resto é só para aparecer. E aí você percebe a parte mais perigosa disso tudo.
Não é só que eles fazem as coisas no bastidor. É que eles contam com o fato de que ninguém que esteja perto vai falar. Porque falar significa entrar em guerra contra um sistema inteiro, contra gente com nome, com poder, com proteção. E você é novo. Você não tem nome. Você não tem proteção. Você só tem um volante, um uniforme e uma informação que não deveria existir dentro de você. Você pensa em sair, pedir demissão. Sumir antes que alguém associe seu rosto a esse carro, a essa garagem, a essa frase. Mas então você lembra do sorriso curto do deputado e das perguntas simples demais. Lembra do retrovisor, do olhar de canto, do não se mistura. E entende que, depois que você ouve algo assim, você não volta a ser invisível do mesmo jeito. Você vira uma variável. E variáveis incomodam quem controla o jogo. E se fosse você, depois de ouvir isso já está acertado dentro do carro? Você continuaria dirigindo como se nada tivesse acontecido?